Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Vamos falar sobre a Fórmula 1, porque está ganhando cada vez mais força a ideia do retorno da categoria aos motores V10 aspirados, né? Com assim, o crescimento da ideia de um combustível sintético, natural, cujo CO2 que ele emite, ele recicla inteiramente do que já está na atmosfera. A ideia da categoria de voltar para esses motores aspirados, que tem muitas vantagens, não pense que é só uma questão nostálgica do som mais famoso que a Fórmula 1 já teve em relação às suas unidades de potência, né? E assim, essa ideia tem ganhado força muito porque o regulamento escrito para 2026 está trazendo muitos problemas para as fornecedoras de motores. E eu vou falar uma coisa aqui, ele é inviável para a Fórmula 1, né? Porque o que acontece? Hoje a Fórmula 1 tem um motor híbrido que já é fonte de muitos problemas para a categoria. Se o carro hoje é do tamanho de um busão, seria extremamente pesado e pouco ágil, se deve aos motores híbridos. Os motores híbridos são pesados demais, eles têm mais que o dobro de um peso de um motor a combustão aspirado, né? Os motores V8 pesavam menos de 100 kg, os V10 já chegaram a pesar menos de 100 kg. Esses motores com a bateria e tudo, eles pesam bem mais, né? E isso atrapalha o centro de gravidade do carro, diminui a agilidade. E aí eles tiveram a ideia de alargar o carro, né? Também para aumentar a velocidade, só que isso também trouxe problemas, né? Diminuiu as ultrapassagens e disputas lado a lado. Então, a gente vê que a Fórmula 1 está realmente no impasse, né? Porque esse motor do jeito que ele já traz problemas de custos. No início do regulamento eles custavam cada unidade mais de 16 milhões de dólares. Hoje acho que eles estão custando até menos de 10 milhões, mas estão ali nesse limite. Mas é disparado os motores mais caros que a Fórmula 1 já teve em sua história. Para você ter ideia, um V10 na época lá do Michael Schumacher, se não me engano, não custava 1 milhão de dólares e passava disso um pouco mais, né? Mas no início desse regulamento híbrido, um preço de um motor financiava quase basicamente os dois carros da temporada anterior, embora, tipo assim, lá na época você tinha 8 motores por piloto. Então assim, a Fórmula 1 ela fazia muito isso, né? Ela colocava 8 motores por piloto, né? Porque ela sabia que os motores eram baratos, né? Tipo, não precisava ter um limite extremamente rígido e exagerado. Hoje, por questão de custo, eles fazem, né? 3 motores para tentar poupar dinheiro, porque é caríssimo o leasing desses motores. Então, assim, esse tipo de coisa, os motores serem necessariamente extremamente resistentes, os motores têm que ter potência assim, de quase 200 cavalos do motor elétrico, que é coisa pra caramba, né? Aí o motor a combustão tem que sustentar o motor elétrico, porque no híbrido é assim. Para o motor elétrico continuar girando sem precisar de recarga, aí a homocinética do motor, os giros do motor abastece um pouco a eletricidade e os freios também. O calor dos freios acabam recarregando essas baterias. E aí a gente viu ali que esse regulamento assim, precisou de anos até você equalizar. A Mercedes começou na frente, depois a Ferrari virou o melhor motor. Hoje a gente vê que assim, tá bem parelho entre Mercedes e Ferrari, a Honda também é muito forte. Então assim, a Fórmula 1 ela tem essa questão de hoje, a potência dos motores está bem parecida, está bem similar, mas o preço ainda é caro e o peso dos carros aumentou demais, né? Hoje os carros pesam 800 quilos, gente. E a gente vê isso acontecendo. E qual é a ideia do regulamento de 2026? Que os motores elétricos, eles mais que dobrem sua potência. Se hoje está em 180, 200 cavalos, eles têm que ir para 500 ano que vem. E 500 cavalos elétricos, sendo que agora o motor a combustão deve perder potência, né? Então a capacidade dele produzir eletricidade com motor elétrico também diminui. Cara, como que isso vai ser viável? Até hoje as equipes têm dificuldade de manter o motor elétrico sempre abastecido ou numa quantidade de energia satisfatória. Se hoje já está difícil, com motor elétrico extremamente potente, imagina no ano que vem. Então, assim, as equipes não estão conseguindo, né? A Ford já está insatisfeita, nenhuma equipe está realmente satisfeita com seus motores. E a verdade é que quando chegar a hora de andar, a gente vai ver disparidades de potência grande. E eu não acho que nenhuma equipe vai ser capaz de entregar os 1000 cavalos que a FIA quer com 500 no motor elétrico. Eu acho que com muita sorte a gente vê uma equipe conseguindo entregar 300, 350. Eu já acho improvável que uma equipe consiga entregar 400 cavalos. Se conseguir, parabéns, porque pode até entregar, mas numa volta só. Durante a corrida vai ser também um grande mistério de quanta cavalaria vai ter esses carros. E a gente pode ver uma Fórmula 1 muito mais lenta, muito mais problemática também, porque para exigir o máximo de potência dos elétricos vai ter, obviamente, mais quebras. E aí também tem a questão do perigo dos motores elétricos, né? Porque, assim, além de serem pesados, além de eles obrigarem esses carros maiores e menos ágeis, né?
Eles têm esse perigo da eletricidade dissipar pelo carro, aí o resgate atrasa, dependendo das condições isso pode ser muito perigoso. Então, existem muitas coisas que assim, a gente olha no motor híbrido, e ele não é só vantagens, ele pode ser realmente mais potente e econômico que um motor a combustão convencional. Mas não quer dizer que é bom para a Fórmula 1, que é só porque ele tem esse lado positivo, e do resto ele acaba afetando a categoria de diversas outras formas, com custos sendo prejudiciais para equipes menores, dificultando a entrada de garagistas independentes na categoria, se bem que hoje já tem a Liberty Media para atrapalhar isso, né? E é claro, essa questão do peso dos carros, né? Tipo, a dimensão deles atrapalhando os carros de disputarem boas posições em pista. Então, assim, o Ben Sulayem, ele obviamente está sendo populista, tentando trazer os V10, porque é nostálgico, né? Não tem como negar que a sonoridade de um carro V10 é muito melhor do que os atuais, né? O custo também é uma vantagem muito grande, né? Porque o motor V10 ele é extremamente simples, fácil de montar, e assim, as equipes já têm toda a noção disso, né? Tipo, a Honda já fez motor V10 para a Fórmula 1, a Mercedes já fez, a Ferrari já fez. Não é como se eles tivessem que reinventar a roda, né? Isso é um negócio que todo mundo sabe fazer ali, das empresas que hoje trabalham na Fórmula 1, e quem não sabe já tem uma ciência disso. Muitos dos carros de rua, vamos supor, a Porsche quis entrar na Fórmula 1, ela fazia o carreira GT no motor V10, né? Aí vai ter a entrada da Audi. A Audi já fez V10 para R8, então eles têm noção do que tem que fazer ali. A questão é, com essa situação de V10, vai ter que voltar a reabastecimento, senão o tanque de combustível fica grande demais. Mas voltar a reabastecimento para mim, isso não é um negócio terrível, né? Pode até trazer algumas estratégias diferentes. A Indy, por exemplo, tem reabastecimento. É ruim as corridas lá? De forma alguma. Eu só acho assim, o tanque tem que ser pequeno e forçar umas 2, 3 paradas, é nesse tipo de coisa, para o negócio funcionar legal. Mas fato é que assim, a Fórmula 1 voltar para os V10 pode permitir que a categoria volte a ter carros pesando menos de 700 quilos, a gente pode tirar 100 quilos dos carros, assim, 605 quilos, como era no início dos anos 2000, né? O carro do Schumacher de 2004 pesava 605 quilos e tinha 940 cavalos, ou seja, quase 1,5 cavalo por quilo. É bizarro, né? E assim, não vai acontecer, até porque hoje eles vão ter mais regras assim de um cockpit mais resistente, tem todas as questões de segurança, tem o halo que pesa mais, né? Mas ainda assim, permite a Fórmula 1 voltar para uma Fórmula 1 mais leve, pneus menores, quem sabe o aro diminui também, porque esse aro maior é uma ideia muito jumenta que eles tiveram, né? Então assim, dá para você permitir uma categoria muito mais legal de se acompanhar, mais interessante de se ver, e assim, carros menores, pneus menores, o que acontece? O spray se torna menor, o carro tem mais facilidade de andar na chuva, menos tendência de aquaplanar, então a gente pode ver mais corridas em condições de pista molhada. Então assim, tem muitas vantagens para voltar para o motor V10. Se isso sai do papel ou não, depende das fornecedoras de motores de aceitar isso das equipes. Mas eu acho assim, a Fórmula 1 acaba se voltar para os motores a combustão, porque tem um pessoal que é exagerado nisso, falar que não, se eles abandonarem os motores híbridos, que são a tendência do mercado automotivo atual, eles no final das contas vão destruir a Fórmula 1, porque eles estão pensando ali não é só na categoria, estão pensando no mercado automotivo. Eu vou falar, não vai acontecer desse jeito, gente. Primeiro porque a maior parte dos carros vendidos hoje ainda é a combustão. Tipo, os carros a combustão são mais baratos, né? Eles são mais fáceis de se manter e mais do que isso, né? Tipo, eles são muito mais acessíveis, o conserto também é muito mais barato. Então, carro a combustão dificilmente morre tão cedo, né? Tipo, os motores elétricos ainda são caros, os motores elétricos são difíceis de manutenção. Muitos países, como é o caso do Brasil, não tem ponto de recarga de motor elétrico, eles demoram mais. Carro a combustão se reabastece em menos de 1 minuto também. Então, assim, é mais fácil você ver GNV crescendo do que propriamente motor elétrico, né? Eu acho que tem muito mais pessoas indo para GNV no Brasil do que propriamente para o motor elétrico. Então, assim, eu não acho que isso vai acontecer. Carro híbrido é caro, gente. Não é barato e acessível ainda. Vai demorar tempos para isso acontecer. Tá acontecendo lá na Europa, mas ainda assim, a União Europeia tem que fazer muita coisa para que torne-se inviável você ter um carro a combustão, né? Isso não necessariamente está sendo lá uma coisa maravilhosa para as pessoas. A questão é, os carros a combustão, eles têm ficado até mais econômicos atualmente. Usando combustível sintético, isso vai reduzir a poluição. O etanol é a melhor medida feita ecologicamente para
o mundo, assim, quando se trata do mercado automotivo. É muito mais que o motor elétrico, é muito mais que o motor híbrido, por quê? O etanol, ele é feito de plantas, né? Cana-de-açúcar, milho, beterraba, depende do país, né? Aqui no Brasil, principalmente cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela suga muito CO2 da atmosfera no processo de fotossíntese dela, por isso que ela tem uma coisa calórica muito grande, e é por isso que gera garapa, por isso que gera bebidas alcoólicas e também combustível. Então, assim, 85% do CO2 gerado por um etanol convencional é CO2 que eles puxaram da atmosfera. Então, assim, se todos os carros virassem etanol, você reduziria demais a poluição, porque você está sugando o CO2 que estava na atmosfera já de uma vez. Por isso que, assim, se a gente muda para biocombustível, vai poluir? De alguma forma vai poluir, mas ainda assim reduz muito o efeito estufa. E motores elétricos têm a questão de serem dificilmente reciclados, o motor a combustão não tem esse problema. Então, assim, tem muita coisa que no final das contas pode acabar fazendo com que os motores a biocombustão sejam um futuro para a indústria automotiva e não necessariamente os motores elétricos e os motores híbridos, né? Pode ser que eles tenham, obviamente, o seu espaço, mas fato é que, assim, biocombustível pode ser sim o futuro da Fórmula 1 e no final vai ser sempre mais barato fazer um motor a combustão do que um motor elétrico e do que um motor assim, híbrido, né? Nunca vai ser mais barato fazer esses outros dois, né? E assim, a Fórmula 1, a reduzir os preços, reduzir os custos, pode atrair outras montadoras de motor. A Ford pode fazer outra parceria com a Cosworth, eles fazerem mais um V10, né? Pode acontecer ali da BMW voltar, da Toyota, por que não? Entende? Assim, se eles conseguirem dinheiro através disso, porque no final a Ferrari vai continuar fazendo motor, seja híbrido, seja combustão. A Mercedes não abandonou a Fórmula 1 por causa de motores, eles forneciam o motor V10 antes mesmo de estarem com uma equipe lá. Eu não acho que equipes vão abrir mão de estar na categoria só porque mudou a unidade de motores, ainda mais uma mudança que barateia a categoria, né? Deixa a categoria mais viável financeiramente falando, né? E, por exemplo, a Red Bull, né? Tipo, se reduzir o custo, talvez seja até um incentivo para ficar na categoria, né? Se tá reduzindo lá o investimento dentro da equipe, né? Porque o Dietrich Mateschitz morreu, né? Mas, cara, se muda isso, né? Eles não têm vergonha de ser clientes de outras empresas e dependendo do quanto pagam, as outras equipes vão ficar felizes em fornecer os motores. Então, eu acho que vai ser, assim, a mudança para os V10, eu acho que ela tende a ser muito mais benéfica do que prejudicial. Porque, como eu disse, reduz custo, reduz o peso dos carros, a gente vai ter uma sonoridade muito mais atrativa, a Fórmula 1 ganha algo mais para a categoria se vender. Então, vamos ver mesmo, né, o que vai acontecer. Porque no final das contas, assim, é um debate que está acontecendo. Eu acho o regulamento de 2026 muito difícil de ser viável para as equipes e fornecedoras de motor. Estender o atual regulamento até 2027 e para os V10 de novo, eu acho que é uma decisão extremamente sábia, porque reduz custos e eu acho que ecologicamente talvez seja melhor para a categoria. E vamos ver, né? Se a gente volta ao reabastecimento, se a gente vai ter mais paradas forçadas de boxe, acho que isso seria muito bacana também. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.